Eu já fiz pra ele uma pergunta que eu até posso fazer pra ti, qual que é a sua visão acerca disso, sobre objetos, se você acredita que o maligno, ele se apossa de alguns, ele vira um amuleto para coisas ruins. E o pastor Elias acredita sim, eu acredito que existem coisas, objetos que podem ser consagrados, enfim. E eu queria que você contasse uma experiência de um presente que você ganhou de alguém, e o que aconteceu depois que você ganhou esse presente. William, eu acredito sim que ele se materializa sim, e é muito forte isso, muito forte. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas de religião afro e eles contam umas coisas assim que é muito interessante, muito forte mesmo, tá? Eu ganhei um presente de uma pessoa, só que essa pessoa não é uma pessoa do mal, não é uma pessoa do bem. E ela confecciona algo, eu não posso ser muito específico, pode ser que chegue até ela, por mais que ela é de uma... por mais que ela talvez não é cristã, mas pode ser que chegue nela, que sabe que esse vídeo viraliza, né? Então vamos lá. Ela me deu um objeto, ela confecciona algo, e ela me deu. Só que dentro desse e daí eu peguei esse objeto, né? Coloquei do lado da minha cama. E eu tenho pregado para essa mulher, né? Tanto eu quanto o meu esposo. E ela é muito reservada. E ela me deu uma abertura fora do comum. E hoje eu tenho estado muito próximo dela. E ela, como sinal de carinho, ela me deu um presente. E eu peguei esse presente e coloquei do lado da minha cama, né? Isso era por volta, eu cheguei da igreja, eu atendo o dia todo na igreja. Peguei minha filha na escola, cheguei em casa, era 6h30. E daí ela estava lá fora, e daí ele veio e me deu o presente. Coloquei do lado da minha cama. E quando foi umas 10 horas da noite, o Jefferson mandou uma mensagem, falou assim: amor, terminou aqui agora a escola bíblica, eu vou ficar aqui para a oração. Falei, beleza. Quando foi... Aí eu deitei e cochilei muito rápido. Quando eu cochilei, eu senti um pé aqui na minha garganta. Sabe quando você pisa assim? Aí pisou assim na minha garganta assim. E eu tentei abrir o olho, não conseguia. E o sangue de Jesus tem poder. Eu falei assim, voltei. Aí eu falei, ué, mas que negócio é esse? Eu falei, demônio, você não tem autoridade aqui dentro da minha casa, não. Que negócio é aqui dentro de casa? E eu comecei, eu falei, mas o que é isso? Por onde que entrou? Eu falei, fiquei procurando o portal que tinha aberto dentro da minha casa. Eu falei, mas como assim? E peguei meu óleo ungido e já comecei a andar dentro de casa. Aí nisso, eu peguei e fui orar e tal. Aí peguei e fui assim na direção da porta da sala da minha casa. A gente tem um cachorro, um collie, né? Ela estava sentada, William, na porta de casa. A minha porta do fundo é de vidro. Ela dá acesso a um campo. E ela estava sentada, só que ela estava olhando na direção do campo, né? Quando eu vim ungindo tudo, já orando, tô ouvindo, eu já ia ungir o meu cachorro. Porque, cara, isso daí é terrível. Se você não unge, já era. Aí eu vim. Quando eu vim, ela estava parada, sentada. Ela saiu de lá da casinha dela, estava parada, olhando para o campo. E eu vim na direção dela, falei, oi, Aika, o que aconteceu? Que eu abro, que eu coloco a mão na Aika, ela continua fixada olhando para lá. Quando eu olho, do outro lado, tem uma cerca assim, do outro lado, tinha uma mulher, a 1 metro de altura. A roupa dela parecia roupa de fita. E ela olhando para mim. Quando ela olhou pra mim, que eu dei um passo pra fora e o cachorro e a Aika foi me acompanhando. Eu dava um passo, ela dava um passo junto. Eu dei 3 passos, cheguei perto da piscina. Deus falou comigo. Ela é... E falou o que era. Depois eu conto pra vocês nos bastidores. Uhum. Ela tava flutuando? Flutuando. Aí Deus falou comigo quem ela era. E eu nunca tinha ouvido falar desse nome. Já ouvi subjetivamente, mas eu nunca tinha pesquisado. Quando Deus falou isso comigo, eu levantei as mãos. Eu falei, em nome de Jesus, Satanás. Eu não sei de que forma que você entrou aqui dentro de casa, mas vai embora agora. Ela levantou, deu assim, fez... E sumiu. Aí eu falei, mas Deus, o que foi? Onde que foi? O que é? Quando eu volto para casa, o Espírito Santo de Deus falou comigo, o presente você ganhou. Quando eu chego lá, eu não tinha visto, dentro daquele presente, tinha uma pedrinha preta. Uma pedrinha.
preta. E daí eu peguei, coloquei a mão naquilo ali e falei, Senhor, eu sei que ela não fez por maldade, porque eu conheço o coração dela. Mas eu sei que algum espírito maligno preparou tudo isso aqui para abrir um portal dentro da minha casa, para entrar e me matar. Mas eu desligo agora, em nome de Jesus. Pronto. Não aconteceu mais. E você ficou com o presente igual? Fiquei. Essa é a importância. Isso é importante falar. Fiquei. Você continuou com o presente e sumiu. Isso, fiquei com o presente. Então você acredita que uma oração ou ungir algo, você pode continuar com aquilo ou não é tudo que pode ser? Não é tudo, porque eu conheço o coração dela. Eu sei que ela não é uma pessoa do mal. Eu sei. Só que, de alguma forma, eu não sei se foi aquela pedra, o que é, de alguma forma, alguma brecha o diabo ele usou ali para poder entrar ali. Seria sabe? diferente se fosse algo intencional. Por exemplo, eu vou fabricar isso aqui com um propósito para fazer o mal. Se você orar, não vai rolar. Seria mais ou menos isso? Ó, por exemplo, meu marido ele ganhou um presente que veio de outro país, tá? Era como se fosse uma máscara, um negócio assim, de artes, tá? E aquilo ali, ele teve uma experiência muito terrível, tá? Nós oramos, desligamos, mas ele sentiu no coração de arrancar e quebrar, tá? De arrancar e quebrar. Então vai muito do seu sentir, porque eu acredito na sensibilidade espiritual que as pessoas têm, né? Então vai muito de sentir. Pastora, você disse uma coisa bem sugestiva para eu fazer uma pergunta aqui, ó. Muito interessante, por sinal. Você disse que no meio da sua fala você ungiu o seu animalzinho de estimação e você usou uma frase assim, porque se a gente não ungir nesses casos, já era. Isso é polêmica para algumas pessoas, para outras não. Eu compartilho da mesma visão da pastora. Mas é importante ungir os nossos animaizinhos. Eu vou te contar uma outra coisa. Nós tínhamos um sítio, que era o nosso Isaac. Um dia o chacreiro chegou e falou assim pro meu marido, Gaúcho, eu vi um urubu tomando água no açude. Segundo diz os antigos, quando o urubu toma água no açude, tem espírito de morte na propriedade. Meu marido falou, Donizete, larga a mão de ser besta, com essas coisas aí. E ele falou assim, Gaúcho, cara, eu entendo que você é um pastor e ele é católico. Mas você tem que entender também, ele falou bem assim, que às vezes Deus fala, usa a natureza para falar com o homem. Senão como que as pessoas iam sobreviver na época, né? Aí tá. Ele falou meu marido não falou nada para mim. Falou 3 vezes pro Jefferson. Depois de 3 vezes que ele falou pro Jefferson, os nossos bois começaram a morrer do nada. Assim, infarto. No 5º boi, o Jefferson falou assim, amor do céu, tá acontecendo alguma coisa? Aí ele me contou. Eu falei, por que você não falou? Que nós íamos orar antes de que acontecesse alguma coisa. Ele falou, eu achei que era bobeira e tal. E na época eu peguei... Lembra da missionária Sila? Lembro. Do Valmor? É claro. Eu tenho um carinho enorme por ela. Nem ela sabe disso. A Sila, eu falei assim, quem que vai orar comigo? Amor, a gente vai ter que ungir toda essa propriedade. Cara, era grande. Era uma mini fazenda. Aí a gente falava de sítio, mas era uma mini fazenda. Eu falei, amor, a gente vai ter que ungir tudo isso aqui. Alguma coisa foi feita, alguma coisa. Aí eu liguei pra Sila na época. Falei, Sila, você topa? Ela falou, topo. E ela tava ainda com um negócio no joelho, que ela tava com um problema. Aí fomos eu, ela e o Jefferson. Ungimos toda a propriedade, porque os animais começaram a morrer. E não tinha o porquê, não tinha uma explicação. Quando nós ungimos toda a propriedade, eu lembro que nós paramos perto da cachoeira. Nós tínhamos uma cachoeira dentro da nossa propriedade. Que antigamente as pessoas entravam ali. Só que quando a gente comprou a parte também que eles invadiam. Aí quando nós entramos, a Sila falou assim, olha, foi feito algo aqui, ó, contra a propriedade. Aí nós oramos, desligamos, nunca mais aconteceu nada. Nunca mais. Nunca mais. Então a questão de ungir os animais é muito importante, porque os animais têm percepção. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito forte. Olha como que é forte isso aqui. Meu marido tinha um cavalo que era o bicho dele de estimação. Quando os bois começaram a morrer, e nós chamamos a Sila para me ajudar, a gente foi lá em cima
em cima, bem no alto da nossa propriedade, ver se estava tudo certo com os bois lá em cima. Quando a gente está descendo, o meu filho Vitor tinha 7 anos de idade. O Jefferson vê o cavalo dele, ele desce. Isso antes da gente ungir. Ele desce e eu fico ali no volante. Ele desce, o Vitor desce, fica do ladinho dele. E ele começa a fazer um carinho no cavalo dele, que era super manso, William. O cavalo, ele fez assim, ó, na traseira, assim. Quando ele fez assim, eu vi que ele ia dar um coice. Eu buzinei. Quando eu buzinei, era tarde demais. Ele deu um coice na perna do meu marido, que era pra ter pegado na testa do meu filho, ia matar o meu filho na hora. Aí, graças a Deus que ele não pegou muito bem no meio, ele pegou na lateral. Entende? E ali o meu marido falou assim, meu Deus, tem alguma coisa errada. Entende? Aí nós ungimos o cavalo dele, oramos, e o cavalo voltou a ficar mansinho de novo. Os cavalos, os pássaros, eles têm muita percepção. Gato. Gato tem muita percepção. Tem muita percepção.